Olá, doutoras, doutores, aspirantes e curiosos sobre o direito. Meu nome é Marjorie Mangion, eu sou advogada e esse é o canal Puro Direito. Antes de iniciar, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem as notificações clicando no sininho. Hoje eu vou falar sobre a medida provisória número 936, de 1º de abril de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e da outras providências. Se vocês quiserem explicações referentes ao Decreto Legislativo número 6 e a Lei nº 13.979, tem aqui no canal, tá? Só dá uma olhadinha. Essa medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda para proteção de empregos e redução de impactos sociais. Em seu artigo 3º, são elencadas medidas emergenciais. Artigo 3º. São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. 1. O pagamento de benefícios emergencial de preservação de emprego e da renda. 2. A redução proporcional de jornada de trabalho e salários. E 3. A suspensão temporária do contrato de trabalho. O artigo 4º ainda fala que compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução. Tem direito ao benefício emergencial quem teve redução proporcional da jornada de trabalho e salário e quem teve suspensão temporária do contrato de trabalho. A suspensão ou redução da jornada de trabalho deverá ser informada pelo empregador em até 10 dias. O pagamento será realizado em até 30 dias após informado. Caso o empregador não informe em 10 dias, o mesmo ficará obrigado ao pagamento integral do salário até que informe a redução ou suspensão do contrato. Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência de benefício emergencial, de preservação do emprego e da renda, pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para execução judicial. O artigo 6º diz que o valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do artigo 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições. 1. Na hipótese de redução da jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo percentual de redução e, na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal a. Equivalente a 100% do valor de seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista no caput do artigo 8º, ou b. Equivalente a 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 8º. Parágrafo 2º. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja 1. Ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo. Ou 3. Em gozo de benefícios de prestação continuada do regime geral de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 124 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. B. Do seguro-desemprego em qualquer de suas modalidades. E C. Da Bolsa de Qualificação Profissional, de que trata o artigo 2º-A da Lei nº 7.998, de 1990,
No parágrafo 3º, o empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto no caput do artigo 18 e a condição prevista no parágrafo 3º do artigo 18, se houver vínculo de modalidade de contrato intermitente, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Referente à redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Em seu artigo 7º, a medida provisória diz: durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até 90 dias, observados os seguintes requisitos: 1. Preservação do valor do salário hora de trabalho. 2. Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. E 3. Redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%. Parágrafo único. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos. 1. Da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida do acordo individual como termo de encerramento do período e redução pactuado, ou ainda da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. A medida provisória número 936 também autorizou a suspensão dos contratos de trabalho, por período máximo de 60 dias, podendo ser fracionada em até 2 vezes, ou seja, 2 períodos de 30 dias, regulamentando a forma pela qual deve ser realizado o acordo, os direitos do trabalhador durante a suspensão do mesmo, prazo para restabelecimento do contrato de trabalho, penalidades caso o funcionário que teve seu contrato suspenso continuar trabalhando de alguma forma e estabelece condições para que empresas que obtiveram receita bruta igual ou superior a 4.800.000 reais no ano calendário de 2019 suspendam os contratos de trabalho de seus funcionários. O artigo 9º autoriza o acúmulo de pagamentos referentes ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, com a ajuda compensatória mensal realizada pelo empregador em decorrência da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho, além de regulamentar a ajuda compensatória mensal. A medida provisória garante a estabilidade do emprego aos funcionários que tiverem redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordo para redução ou suspensão. Ou seja, caso tenham acordado a suspensão ou redução por 20 dias, a estabilidade será do período de suspensão ou redução e mais 20 dias após cessado o período acordado. Se forem 30 dias, serão os 30 dias acordados e mais 30 dias após cessado o período estabelecido. Caso ocorra a dispensa sem justa causa no período de garantia provisório no emprego, o texto da medida provisória estabelece as indenizações devidas pelo empregador no artigo 10º, parágrafo 1º, deixando claro em seu parágrafo 2º que não serão indenizadas dispensas a pedido ou justa causa do empregado. O artigo 11 autoriza a celebração por meio de negociação coletiva da redução da jornada de trabalho e salário ou da suspensão do contrato de trabalho, estabelecendo inclusive como deverão ser calculados os valores referentes ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para empregados que tiveram redução, estipulando prazo de 10 dias corridos para a comunicação dos acordos aos sindicatos laborais. Em seu artigo 12, estabelece quem tem direito à percepção do auxílio emergencial. Artigo 12. As medidas que trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados,
Com salário igual ou inferior a R$ 3.135, ou portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo único. Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas previstas no artigo 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de 25% prevista na linha A do inciso 3 do caput do artigo 7º, que poderá ser pactuada por acordo individual. O artigo 16 determina que o tempo máximo de redução proporcional de jornada de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderão ser superiores a 90 dias, respeitado o prazo máximo de que trata o artigo 8º, que estabelece o prazo máximo de 60 dias para a suspensão de contrato de trabalho. A medida provisória autoriza em suas disposições finais o uso de meios eletrônicos para 1. Curso ou programa de qualificação profissional estabelecido no artigo 476-A da Consolidação de Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, com duração não inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses. 2. Para atendimento dos requisitos formais previstos em todo o título 6 da CLT, que trata sobre as convenções coletivas de trabalho, referentes aos artigos 611 ao 625, ficando os prazos do seguinte título reduzidos à metade. Gente, eu vou mostrar para vocês agora o artigo 476-A da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, fala: o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no artigo 471 dessa consolidação. O empregado com contrato de trabalho intermitente, isto é, com contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de período de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas que são regidos por legislação própria, formalizado até a data da medida provisória 936, devendo ser pago em até 30 dias. Terá direito ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600, pelo período de 3 meses. Esses trabalhadores não terão direito ao acúmulo de benefício ou auxílios emergenciais, mesmo que o mesmo possua mais de um contrato de trabalho nesse regime. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!